para os irmãos não ficarem para os irmãos não ficarem assustados com o que eu vou apresentar hoje, mas vocês já ouviram falar que o leite materno é uma das melhores coisas, se não a melhor coisa que a gente pode dar para um recém-nascido, certo? Então, o leite materno, os médicos, na verdade, recomendam não dar nem água ali durante os 6 primeiros meses. Se puder nem dar água para a criança e ficar só com leite materno, é o mais recomendado. Porém, depois dos 6 meses, já o leite materno ele continua bom, só que não é o suficiente. Aí a gente começa a introduzir poucas coisas e com 4 anos de idade, é anormal uma criança continuar amamentando. Acontece, mas já é anormal. Já devia ter parado faz tempo. Até aquele leite integral de caixinha, já fala que com 2 anos já é recomendado, a criança já pode tomar aquele leite. Então, por mais que o leite materno, ele é muito importante para a criança recém-nascida, chega a um tempo que ele não é mais o suficiente para aquela criança se desenvolver. A palavra de Deus, irmãos, ela age da mesma forma. O evangelho ele é importante para todo mundo nascer na vida cristã. Mas chega um ponto da nossa vida que saber o evangelho, só o evangelho, não é suficiente no sentido que há outras coisas que você precisa aprender para se desenvolver. O evangelho ele continua importante, ele é a base, o fundamento, só que para você aprender a tomar algumas decisões, para você aprender a lidar com algumas situações, você precisa se nutrir de outras coisas da Bíblia. É claro que em toda a Bíblia, a gente tenta apontar para o Evangelho de alguma forma. Só que o que eu estou dizendo aqui não é falar do Evangelho da mesma forma que Cristo morreu pelos nossos pecados e pagou pelo nosso pecado, mas precisa se arrepender e entregar a vida a Ele. Se você já ouviu essa mensagem, amém. Se você aceitou ela, amém. Só que chega uma hora que nós precisamos nos desenvolver de outras formas. E aí, esse ano, para provocar lá na igreja um amadurecimento, eu comecei a estudar com os irmãos esse livro. Nós não vamos estudar todo ele, tá bom? Esse livro tem umas 700 páginas, nós só vamos estudar umas 200. E dividir pelo ano inteiro, então vai ser pouca coisa. Só que o que eu quero dar para vocês é uma introdução sobre alguns assuntos aqui, e já nós vai lá para o telão. Esse livro é um livro de teologia sistemática, e não se assustem com isso, tá? Porque acontece? Teologia é tudo que você aprende da revelação de Deus. Então, se você aprendeu o evangelho, você está aprendendo teologia, tá? Então, o que você aprende sobre a revelação de Deus, você está aprendendo teologia. E teologia sistemática, eu gosto de pensar, imagine que a gente estivesse resolvendo um crime. Nós vamos juntar todas as provas sobre aquele crime para tomar a decisão correta de quem é o culpado. Teologia sistemática, basicamente, a gente pega todos os versículos, tudo que a gente sabe sobre aquele assunto, e a gente chega a uma conclusão sobre aquele assunto. Então, a gente estuda a Bíblia, quando a gente estuda a teologia sistemática, pensando em um assunto específico. Então, se eu vou ler Gênesis, e eu estou estudando salvação, eu vou ver o que Gênesis, Êxodo, até Apocalipse vai dizer sobre salvação. Se eu estou estudando sobre casamento, eu vou ver o que Gênesis, Êxodo e até Apocalipse vai dizer sobre casamento para mim conseguir montar o meu pensamento sobre aquele assunto. E aí, lá na igreja, nós estamos estudando sobre bibliologia, que fala sobre o estudo da palavra de Deus. Quantos aqui acham que a Bíblia é confiável? Aí, graças a Deus, os irmãos confiam. Tem que confiar na Bíblia, irmãos. Só que eu quero provocar nos irmãos, porque acontece. Vou fazer uma pergunta mais específica. Quantos daqui acham que todas as versões são confiáveis? Os irmãos? Agora, será que as versões que a gente usa aqui na igreja, ou usa lá na fé, são confiáveis? Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês.
que eu peguei. Peraí. Eita. Eu estava estudando com os irmãos lá da igreja, 1 Coríntios. E aí nós chegamos no capítulo 7 e teve um único versículo que eu não mencionei na pregação, porque faltava eu estudar mais. Eu apresentei esse versículo para o pastor Herbert, ele foi lá na minha casa. Deixa eu ver aqui. Calma aí, ficou muito perto. Pronto. Vamos lá. Esse é o versículo de 1 Coríntios 7:36. Esse é o versículo que eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Nós temos aqui 4 versões diferentes. A Corrigida Fiel, a Almeida Atualizada, a Almeida Corrigida e King James Atualizada. Provavelmente você tem uma dessas versões aqui, ou uma versão que é bem próxima a ela. E olha o que diz na versão da Corrigida Fiel. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, se for necessário que faça, e se for necessário que faça tal o que quiser, não peca, casem-se. Então, a gente tem um entendimento aqui, só lendo esse versículo, que nós estamos tratando de alguém que tem uma filha virgem, por exemplo, e ele está incentivando ao casamento. Só que na versão da Ara diz o seguinte: entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha. E olha que interessante isso aqui. Aqui fala indignamente, aqui fala sem decoro. Aqui fala a sua virgem. Peraí. E aqui fala a sua filha. Então, são 2 versões que a gente usa, só que com um texto bem diferente. E às vezes a gente fica confuso do que o pastor está lendo aqui na frente, porque parece que ele está lendo uma Bíblia diferente. E se nós analisar esse versículo, por exemplo, realmente são 2 Bíblias diferentes. Nós vamos entender o porquê aconteceu isso, e vamos entender o sentido real do texto, mas o que eu quero provocar nos irmãos é que a gente tem um problema com algumas traduções. Porque eu não vou pregar qual tradução é certa e errada, tá? Não é o objetivo dessa aula, mas o objetivo é para apresentar que tem diferença. E aí aqui, vai na corrigida, vai dizer a mesma coisa sobre que a corrigida fiel, que trata, na verdade aqui ele fala um negócio diferente, que trata dignamente. Olha, aqui está indignamente e aqui fala dignamente. Tem alguma coisa está errada aqui. Porque, veja, isso aqui é o oposto disso. E aí, como nós vamos fazer? Calma aí, nós já vai chegar lá. E aí aqui diz o seguinte, na última versão, que é a mais longe de todas. Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa perante a sua noiva, já não é nem mais filha, nem virgem, é uma noiva, e se ela estiver passando da idade, crendo que deve casar, faça como entender melhor, não peca por isso, se case. Então, pelo menos nessas 3 versões, a gente consegue concluir, dá para chegar em um senso comum, que Paulo está falando com o pai sobre a filha dele. Se é virgem ou se não é, dá para concluir isso. Aqui não tem como, porque já não fala mais sobre virgem ou filha. Deixa bem claro aqui sua noiva. E agora? O que a gente vai fazer? Qual versão está correta? O porquê isso aconteceu? Todos nós acreditamos que a Bíblia, todos nós acreditamos que a Bíblia ela é confiável. Eu acredito nisso, eu tenho certeza que os irmãos acreditam nisso, e eu vou mostrar mais à frente o porquê continuar acreditando nisso. Só que a gente também tem que, para defender a nossa fé, a gente tem que saber que essa diferença aqui existe. Porque isso aqui pode ser um alvo de ataque,
E você, se você não saber o que aconteceu, por exemplo, se você não dominar a palavra de Deus, isso aqui pode enfraquecer a sua fé. Claro que teve um pouco de erro humano aqui, e a gente pode contornar isso, só que eu quero deixar bem claro para os irmãos que por mais que tenha uma certa diferença aqui, ela não tira a credibilidade da Bíblia. Nós vamos ver que, de certa forma, todos esses textos, a intenção do versículo é a mesma. Lá na frente eu vou dizer qual é a intenção desse versículo. Mas existem algumas diferenças e nós precisamos cuidar delas. O ponto que eu quero chegar com os irmãos nessa aula de hoje é falar para os irmãos que há discussões que a gente deve evitar. Há discussões que eu já vou adiantando para os irmãos que os irmãos não devem deixar chegar nessa igreja. Por que acontece? Nós conhecemos ou já ouvimos falar, deixa eu voltar aqui para o meu. Nós já ouvimos falar que a Bíblia foi escrita em grego e hebraico. Vou aumentar aqui a letra para os irmãos verem. Options. Vou deixar maior aqui para os irmãos darem uma olhada, dar uma analisada, porque isso aqui é muito importante para a gente ver que algumas discussões ela não deve estar no nosso meio, irmãos, e a gente deve saber se defender disso. Pronto. Deixa eu vir aqui em cima. Eu acho que aqui o mouse pega melhor do que o meu dedo. Ó, aqui, nesse texto de 1 Coríntios, nós temos o grego aqui e o hebraico. Sabe qual que é o primeiro erro disso aqui? Ou que alguém poderia apontar como erro? Primeiro que o Novo Testamento, ele não foi escrito em hebraico. Então, se eu falo que o texto original em hebraico do Novo Testamento está correto, irmãos, eu estou errado. Se alguém te apresenta isso aqui sobre o Novo Testamento, fala assim, esse aqui é o texto original que a gente devia seguir fielmente. Irmãos, o texto ele não foi escrito originalmente em hebraico. Se alguém fala que é esse grego aqui, a pessoa também está errada. E eu vou mostrar algumas fotos, sabe por quê? Porque o grego original, por exemplo, ele não é escrito dessa forma, ele é escrito com tudo maiúsculo. Então, nós vamos estudar um pouco na aula de hoje, algo que Paulo pede para a gente fazer, que é dominar a palavra de Deus. E para isso a gente precisa entender as mudanças que a Bíblia teve. Quando a gente fala sobre texto original, irmãos, nunca pense de texto original que a gente tem tudo. Nós não temos. E é normal não ter. O Leite? Obrigado. Perfeito. Irmãos, quando a gente entra na discussão de texto original, pastor, mas eu vi alguém explicando o grego, explicando o hebraico, falando que aquela versão é a versão mais correta, falando que aquela é a que a gente deve seguir. Uma coisa que eu quero que os irmãos entendam, por exemplo, eu vou pegar um texto de Gênesis. Gênesis 1. Aqui vai ter a versão hebraica de Gênesis. Só que o que acontece? Esse hebraico aqui não foi escrito por Moisés. Vou mostrar umas fotos aqui para os irmãos. Existe um negócio chamado... Espera aí. Quando Moisés escreve o Novo Testamento, quando Moisés escreve o Pentateuco, ele vai escrever no hebraico, que é dessa forma aqui. Que esse hebraico aqui, espera aí, deixa eu tentar aumentar a tela para os irmãos. Pronto. Que esse hebraico aqui, ele não existe mais. Nem do povo de Israel, se você for lá para lá agora, eles não escrevem mais dessa forma, eles não leem mais dessa forma, só que os textos mais antigos têm alguns fragmentos que foram escritos dessa forma aqui.
Então, quando a gente fala de texto original, pense que Daniel, o profeta Daniel, não tinha os escritos originais de Moisés. Se eu falo que eu tenho que ter o escrito original de algum texto da Bíblia, eu estou sendo injusto. Porque nem mesmo os profetas tinham isso aqui na sua integridade. Quando o povo de Israel sofre exílio, eles passam a escrever dessa forma aqui. E é os textos que a gente tem. Então, quando a gente fala de discussão, qual que é o original? Irmãos, o original ninguém tem. Eu preciso ser honesto com os irmãos. O original, quem escreveu os escritos de Moisés, os escritos dos profetas, os escritos dos apóstolos, ninguém tem integridade. Quem falar isso para os irmãos está omitindo informação, está mentindo. Porque a arqueologia prova que ninguém tenha por inteiro esses textos aqui. Aí, os escritos dos Mar Morto, os encontrados lá, espera aí. A arqueologia achou alguns textos assim, espera aí, que é bem parecido. Eu acho que na imagem que está aqui, eu vou tentar dar um zoom para ver se vocês conseguem ver melhor. É um pouco parecido com o que eu tenho no meu computador, mas ainda assim não é exato. As formas parecem, mas não é exata. Então, isso aqui é datado a 1000 anos antes de Cristo. É um texto que foi datado a 1000 anos antes de Cristo. As pessoas já escreviam assim, só que não é o texto que Moisés escreveu. E eu preciso deixar isso bem claro, porque quando a gente for falar de versão bíblica, a gente vai falar de família de texto. Irmãos, não importa de qual família de texto cada uma versão veio. Porque ninguém tem original. Nós sofremos algumas traduções de traduções. Quando a gente passou de um hebraico para outro, foi uma tradução antiga para o hebraico atual. Quando a gente usa para o português, a gente também tem uma tradução. Então, sempre foi de traduções para traduções. Só que sabe qual que é o porém disso tudo? Cristo, ele nunca tirou o crédito dos escritos de Moisés. Ele nunca tirou o crédito dos escritos dos profetas. Cristo, na verdade, ele cita, mesmo que seja uma tradução, não seja o texto original, ele cita essa diferença que eu mostrei para vocês. E ele fala assim, esta é a palavra de Deus. Aqui no meu livro, ele mostra algumas citações que Jesus fez. E vamos para Mateus, versículo 4, capítulo 4, desculpa. Mateus, capítulo 4. Só deixa eu chegar aqui. Pronto, Mateus capítulo 4. Aí o Herbert pode ler o versículo 4 para a gente. Eu preciso de mais um irmão para ler o versículo 7. Quem pode ler o versículo 7? Mateus 4, versículo 7. O Lucas, alguém para ler o versículo 10. O pastor Edilson vai ler o versículo 10 para a gente. Eu quero que os irmãos entendam que aqueles escritos do Mar Morto que eu falei para vocês foram datados, na verdade, 1000 anos antes de Cristo. Cristo está citando o hebraico já traduzido. E olha o que como ele responde Satanás no momento da tentação. Mateus capítulo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Perfeito. Aí no versículo 7 ele responde como? Perfeito. E no versículo 10 ele responde como?
Perfeito. Irmãos, todos esses textos vieram de Deuteronômio, que originalmente foram escritos dessa forma, mas que Jesus, na época dele, ele podia falar para os fariseus ou para o próprio Satanás, né, ler a Bíblia, e ele estava falando desta forma. Tá vendo que, por mais que foi escrito originalmente assim, o próprio Jesus cita isso aqui. Então, quando a gente fala, o que a gente deve usar? Irmãos, a gente deve usar, o Espírito Santo deve usar a gente para falar da palavra de Deus. Eu posso traduzir isso aqui para você, esse não, mas um texto em grego eu posso traduzir ao pé da letra. E ainda assim eu falar coisa errada. Não importa tanto, existe um nível de importância, mas não importa tanto saber traduzir ao pé da letra. Fazer você traduzir ao pé da letra não te faz mais crente ou menos crente. O que te faz é chegar mais perto do texto ao pé da letra, mas não do sentido original. Aqui, por exemplo, vou voltar para o meu texto aqui. Essas acentuações, esses acentos que tem aqui no texto grego, por exemplo, ele não existe. Se a gente pesquisar aqui, tudo isso vocês podem pesquisar na internet, tem vídeo no YouTube, para os irmãos verem que eu não estou mentindo. Espera aí. Fora que eu acho que é P35. Não, aqui já... Manuscrito P35. Se a gente for pegar esses textos aqui, eles estão escritos de uma forma de... Ou é P52. Eles estão escritos diferente da forma que a gente tem hoje. Da forma que o pastor Herbert, por exemplo, usa o grego. Quando o pastor Herbert ele vai estudar o grego na casa dele, graças a Deus, ele não depende disso aqui. Imagine ter que entender o que está aqui. Irmãos, vou até tentar dar mais um zoom aqui para a gente tentar reconhecer alguma letra em grego aqui. Para vocês verem que, por exemplo, aqui, em nenhuma letra tem acentuação. Já no programa que a gente usa aqui, tem. Acontece que a gente chegou a uma conclusão acadêmica do que seria mais perto da palavra de Deus, mas dizer que isso aqui é o que a gente realmente deveria conhecer, porque sem isso aqui a gente não entende o que Deus quer dizer, é mentira. Eu estou mentindo para os irmãos. Isso aqui é para me fazer chegar mais perto dos textos originais. Só que isso aqui não é o suficiente para fazer uma boa interpretação. O motivo dessa discussão toda, irmãos, é que eu não quero que, de nenhuma forma, alguém chegue nessa igreja e fale assim: se você não saber isso aqui, você não sabe o que Deus quer te dizer. Se você não saber qual que é a diferença de cada versão, você não sabe o que Deus quer te dizer. Irmãos, traduções de traduções, a gente já sofre há mais de 6.000 anos. Desde a época de Moisés, ele escreveu um texto, Jesus leu outro, os apóstolos leu outro, e nenhum deles criticou, falou assim: olha, ninguém escreveu inspirado por Deus, não usará textos traduzidos. Ninguém escreveu isso. Traduções de traduções existem, e a gente precisa entender o sentido original. E essa parte é mais acadêmica da coisa, tá? Eu queria encerrar essa parte por aqui, mas eu queria dizer para os irmãos que não faz sentido essa discussão aqui. Se alguém discute por texto original, essa pessoa não sabe metade do assunto. Porque eu mostrei para os irmãos que existem idiomas diferentes, ou escrita diferente, e nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas brigaram por causa disso. Tá? Agora vamos para o nosso texto, lá de 1 Coríntios 7, 36. Anildo, se texto original não faz diferença, por que a gente tem isso aqui ainda? Se texto original não faz diferença nenhuma, onde eu vou acreditar? No que eu acredito aqui? Irmãos, como eu mostrei para os irmãos aqui, existe
vários fragmentos ou vários pedaços da palavra de Deus. E a gente tem duas grandes famílias de textos. Umas que a gente chama de textos receptos, e que, por exemplo, a corrigida, ela vem dessa família, e é da onde tem o colchetes na sua Bíblia. Se sua Bíblia tem colchetes em Atos 7, em Marcos 16, tem colchetes, parênteses, tem algumas anotações, isso veio de um texto que a gente chama de textos receptos, que diz o seguinte: o que aconteceu? Lá por volta de 1600 alguma coisa, eles estavam querendo traduzir a Bíblia do grego para o idioma deles. E aí eles foram reunindo os textos recebidos, todos os fragmentos que eles tinham, e foram compilando. E juntaram, falaram assim, ó, se mais texto em grego está dessa forma, isso aqui que é a verdade. E aí tinha alguns que tinha alguns que não tinha, e eles falaram assim, para não omitir nada, vamos deixar em colchetes. E aí é o que a corrigida, por exemplo, fez. E se você tem uma versão corrigida, você vai ver vários colchetes por causa disso. Na ARA, já não tem isso. Porque a ARA vem de uma família que a gente chama de crítica textual. E eu quero dizer para os irmãos que, cientificamente, nós já vai partir para a parte da fé, mas cientificamente, a Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque tem tanta gente olhando para ela e criticando ela, que existe prova demais para falar que é mentira. Existe prova demais para falar que a Bíblia não foi conservada durante todo esse tempo. Aquele texto que eu falei para vocês que foi encontrado datado 1000 anos antes de Cristo, é que ele foi encontrado em 1940 e alguma coisa, se eu não me engano. Mas ele foi datado a 1000 anos antes de Cristo. O texto de Isaías está igual ao texto de Isaías que eu tenho no meu aqui no meu programa em hebraico. É idêntico. Então, por mais de 2.900 anos, quase 3.000 anos, esse texto aqui em hebraico, ele se manteve fiel. Então a gente tem óleo suficiente para a Bíblia para dizer que, cientificamente, essas letras aqui, elas chegam mais perto do original. Porém, tem a parte da fé. Isso aqui não é o suficiente para nós. Isso aqui nunca vai ser o suficiente para nós. Porque se fosse o suficiente, todo mundo ia se converter. A Bíblia tem texto suficiente, óleo suficiente, prova suficiente para dizer que é verdade. E mesmo assim tem gente que não acredita. Irmãos, para acreditar na Bíblia, mesmo com essas diferenças aqui, a gente precisa de fé. A gente precisa entender que quem nos dá a confiança na palavra de Deus é o Espírito Santo. Não vai ser o meu nível de academicidade. Eu posso ficar aqui a noite inteira falando de grego e hebraico para vocês. E mesmo assim vocês saírem vazios daqui. Não é só porque alguém sabe explicar grego e hebraico para vocês que é uma pessoa que está ensinando algo correto. Talvez ela está ensinando grego e hebraico, mas não está ensinando o que Deus quer que seja ensinado. Então, esses textos aqui são importantes, só que eles não são a palavra final no nosso dia a dia. O problema disso aqui, deixa eu voltar para 1 Coríntios. Já estou em 1 Coríntios 7,36. O problema daqui é o seguinte. Como eu disse, existe famílias de textos diferentes. E existe formas de traduzir diferentes. Eu e o pastor Herbert, na minha casa, nós pegamos o texto grego, nós vimos que podia traduzir como virgem, nós vimos que podia traduzir como filha, e talvez, dependendo muito do contexto, essa parte da noiva faria algum sentido. Talvez. Certo? Então, todas essas traduções aqui, elas são válidas no nível de tradução. Sabe quando você pega um texto em inglês, por exemplo, e uma pessoa traduz diferente de você? É a mesma coisa. Só que, irmãos, aqui no versículo 36 de 1 Coríntios 7, o sentido é o mesmo, em todas as versões. Que é o seguinte, Paulo está acabando com a teologia que tinha em 1 Coríntios, que é para você ser mais santo, você não pode casar. Lá em 1 Coríntios 7, tem algumas pessoas que pensam que para você estar mais próximo de Deus, é melhor que você fique solteiro, é melhor que você não case, que aí você vai se dedicar mais tempo na palavra de Deus. Aí Paulo aqui estava dizendo o seguinte, se tem alguma noiva, alguma filha, independente da versão, se tem alguém que está vendo que, de acordo com a situação, é melhor casar,
case, você não vai pecar por causa disso. Em todas as 4 versões, vai dizer a mesma coisa. Se o seu problema é se pode casar ou não, casa, não é pecado casar. Então entende que mesmo que tenho 4 versões diferentes, eu tenho a mesma interpretação? Por mais que elas não estão ao pé da letra, eu consigo tirar a mesma conclusão, porque o problema não era se era filha, noiva, se era a minha amiga que estava passando por algum problema. O problema é, Paulo, eu posso casar ou não posso? Aí Paulo diz, se você acha que você já passou da flor da idade e você quer casar, você não vai pecar por causa disso. Esse é o sentido original e é isso que a gente deve pregar. Sem entender grego, sem entender hebraico, lendo esse texto, em todas essas versões, eu consigo tirar a mesma conclusão. Porque é isso que Deus queria falar nesse texto. Então, discussões sobre versões, elas só valem a pena quando a tradução, ela impede de eu chegar de uma conclusão correta. Aí a gente tem um clássico texto da tradução dos Testemunhos de Jeová, em João 1:1, que diz o seguinte, na nossa versão diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Não, no princípio, deixa eu vir para cá. Se está de cabeça, sempre conta com a falha humana. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14, a gente vai entender que esse verbo é Cristo. Lá na versão do Novo Mundo, que os Testemunhos de Jeová usam, diz o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. De todos os deuses possíveis, o verbo era um Deus. E isso impede de eu ter uma interpretação correta. E é esse tipo de tradução que eu devo evitar. Evitar uma tradução que me impede de ter uma interpretação correta. Talvez as nossas Bíblias estejam uma tradução que não seja ao pé da letra, mas que me permite chegar mais perto do original. Naquele texto de 1 Coríntios 7:36, eu não vou voltar lá, mas a que está mais próxima do pé da letra é a da corrigida. A corrigida, ela acerta muito em algumas traduções, a ARA está melhor em outras, e é por isso que a gente deve aproveitar um pouquinho de todas elas. Se você puder baixar esse programa no seu celular, tem para celular, você vai lá, analisa. Mas o que a gente tem que fazer é analisar, estudar e deixar o Espírito Santo nos guiar a ter uma interpretação correta da Bíblia. Se eu falar que tal versão ela é errada e proibir a igreja de usar, eu estou fazendo algo, irmãos, que nem Jesus fez na época dele. Saiba que os apóstolos, eles tinham acesso também a uma versão da Septuaginta, que era o Antigo Testamento traduzido para o grego. Então imagine que os apóstolos tinham uma tradução que era o hebraico de Moisés, que foi traduzido para o hebraico da época de Daniel, que foi traduzido para um grego, e os apóstolos citaram essa versão que passou por 3 traduções. Veja que os apóstolos não se importavam com essa discussão. E é por isso que a gente não pode se importar. A nível que vai impedir a nossa interpretação ou não. Eu sei que esse assunto ele é meio maçante, mas o que acontece? Eu preciso aprender a defender a Bíblia. A Bíblia, ela é a fonte de todo o meu conhecimento sobre Deus. A Bíblia é uma das revelações de Deus. Deus ele se revela na criação, se revela no nosso coração, na nossa consciência, e se revela na palavra escrita. Se você desconfiar da Bíblia por causa disso, irmãos, olha, a sua fé ela vai entrar em colapso. Só que saiba que essa discussão aqui, ela não é importante o suficiente. Se você tem um pastor no qual que você confia, que ele vai fazer uma interpretação correta e te ajudar a ter um entendimento correto da Bíblia, é melhor do que estudar grego e hebraico. Você pode ter uma tradução em português que vai te chegar à conclusão correta da Bíblia, tá bom? E aí eu quero trazer mais alguns textos para os irmãos da Bíblia que valida o que foi escrito, como os apóstolos confiavam, mas também como os apóstolos confiavam uns nos outros, tá bom? Vimos aqui que Cristo ele cita Deuteronômio e
Calma aí. Paulo, ele também cita esse texto, um texto de Deuteronômio, lá em 1 Timóteo 5,18. 1 Timóteo 5,18. Quem chegar lá pode ler. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, que digno é o obreiro do seu salário. Perfeito. Aqui, Paulo está ensinando a igreja, na época do Novo Testamento, e ele cita o Antigo. Irmãos, uma coisa que eu quero que os irmãos entendam. Paulo está citando parte da lei de Moisés para nos ensinar no Novo Testamento. Uma das coisas que a gente acaba fazendo é desconsiderando o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, porque a gente acha que aquilo, olha, é passado, acabou, a gente precisa ler só o Novo Testamento e é o suficiente. Mas Paulo nos ensina com o livro de Deuteronômio. Paulo ele fala assim, olha, irmãos, olhem para o que as Escrituras dizem aqui. Então nós ainda acreditamos que o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, ele ainda é inspirado por Deus, e ele ainda é importante para o nosso dia a dia. Não é só porque a gente tem o Novo Testamento que eu vou ignorar todos os outros livros do Antigo. Paulo nos ensina e ainda valida o que está escrito lá. É claro que tem coisas que vão ficar paradas lá, algumas coisas que forem escritas era para aquele povo específico, mas a gente consegue ainda tirar princípios e aplicar para a nossa vida. Pedro também, ele vai citar os escritos de Paulo. Alguém pode ir para mim? Quem chegar pode ler. 2 Pedro, aí você vai ler o capítulo 3, versículo 15 e 16. 2 Pedro 3, 15 e 16. Perfeito. Paulo aqui está puxando a nossa orelha para a gente saber, Pedro, está puxando a nossa orelha para a gente tentar entender a Bíblia. Fala assim, ó, tem gente ensinando de forma errada, tem gente ensinando de forma ignorante. Só que é interessante que ele fala que, olha, nosso irmão Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Paulo ele foi um apóstolo mais tardio, ele não fez parte dos 12. Paulo ele não andou com Jesus, ele não viu Jesus fazendo um milagre. Mas Pedro, que viu isso tudo acontecer, fala assim, tá vendo Paulo? Paulo escreveu e que Paulo escreveu também faz parte da palavra de Deus. Então, assim como Paulo, ele validou o Antigo Testamento, assim como Jesus validou o Antigo Testamento, os apóstolos citaram Jesus, os apóstolos também citaram um ao outro. A palavra de Deus que a gente acredita, que ela é totalmente confiável, ela é confiável porque existe prova suficiente, óleo suficiente para dizer que a arqueologia fala assim, olha, se manteve o mais próximo do original. Tem cópia suficiente para dizer que está bem perto do original. Mas também a gente pode acreditar, porque um escritor valida o outro. A Bíblia inteira, ela é um livro coerente que ela não se contradiz. Ela não se contradiz em ponto nenhum. E isso acontece em cada livro da Bíblia, até mesmo os poéticos. Por mais que é difícil a gente tirar uma teologia prática para o nosso dia a dia, até mesmo Cantares é um livro inspirado por Deus. Não cita Deus, mas é um livro inspirado por Deus e a gente tem que aprender com ele também, tá bom? Então, seria essa a aula de hoje sobre bibliologia e eu queria deixar esse conforto no coração dos irmãos. Irmãos, para entender a palavra de Deus, você não precisa ser um acadêmico. Opa, peraí, tá, incompare. Você não precisa ser um acadêmico desse nível aqui, de saber grego e hebraico. O que você precisa fazer é deixar o Espírito Santo falar com você. Nada vai impedir, nada vai ser mais forte do que o Espírito Santo falando com você.
É Ele que dá o entendimento da sua palavra. Não é saber se grego ou hebraico tinha acentuação no passado ou não. Mas é saber se você tem sido moldado pelo Espírito Santo, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, te agradeço a Deus porque a sua palavra é viva, eficaz. Te agradeço a Deus porque o Senhor nos dá a prova física do que ela se manteve fiel, mas o Senhor também conforta os nossos corações com o seu Espírito, para saber, ó Deus, que ela é confiável, que podemos ser, ó Deus, guiados pelo Senhor, mesmo que às vezes haja algumas diferenças nas traduções, o Senhor consegue usar todas elas, ó Deus, para nos colocar no caminho certo. Peço que o Senhor nos guie a ser entendedores da sua palavra, fazer uma boa interpretação da sua palavra e praticar a sua palavra no nosso dia a dia, que é o mais importante. É ouvir e praticar. Em nome do teu filho mais difícil que eu oro. Amém.